Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. Nós estamos aqui para te auxiliar, sim, a ter sucesso na sua vida profissional, a saber fazer as suas escolhas. Eu quero ser empresário, eu quero trabalhar numa grande empresa. Como é que eu faço para ser um empreendedor? E empreendedor é alguém que já vem com isso ou a gente pode aprender e liderar? Como é que é? Tudo isso a gente fala aqui nos nossos programas. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Uma entrevista com alguém muito competente. É o CIO da Mondelez Brasil Craft Foods, o Carlos Bus, que nos falou muito sobre o profissional de hoje, falou dos desafios dos grandes executivos. Vamos conferir. Nós estamos hoje também fora dos nossos estúdios para uma entrevista especial. Dessa vez com o CIO da Mondelez, que é uma holding. Ele vai explicar um pouquinho para a gente também, né, quais empresas que estão dentro desta holding, que ele está baseado em São Paulo, mas está aqui passando por Ribeirão Preto num evento da Anshan e vai falar conosco também. Carlos, conversa com a gente sobre essa questão conta um pouquinho da Mondelez, o que ela é, porque parece que tem grandes empresas, não é isso, desse guarda-chuva. Legal, prazer estar aqui em Ribeirão Preto, nesse evento bacana, falar sobre as perspectivas de 2015. A Mondelez é uma empresa jovem, recentemente criada, tem 2 anos de idade. Na verdade, nós somos fruto de um spin-off da Kraft Foods. Em 2012, mais ou menos, a gente decidiu se separar da Kraft Foods para formar essa empresa focada no ramo de snacks. Então hoje nós contamos com um portfólio bastante focado em chocolates, como marcas centenárias como a Lacta, a Bis, Sonho de Valsa, a categoria de biscoitos, Belvita, Traquinas, Clube Social, e uma categoria muito importante para nós que é de balas e gomas, com marcas também icônicas aí no mercado, como Trident, House. Então a gente é uma empresa Só tem coisa gostosa, né? Só tem coisa gostosa. E até o nome da nossa companhia é um nome que vem oriundo. Mondelez quer dizer uma conjectura de mundo com delícias, né? Mundo delicioso. Então a gente, lógico, né, criou essa empresa, um conglomerado de mais de 35 bilhões de dólares no mundo, para focar e ser líder nesse segmento. Agora, no dia a dia, não é tão doce assim, não é? Trabalhar como CIO numa empresa dessas, quais são os maiores desafios? Legal, acho que a Mondelez e tecnologia tem tudo a ver. Acho que nós nascemos com o objetivo de ser uma startup, apesar de ser uma empresa de 35 bilhões de dólares, nós temos essa mentalidade, queremos ser uma startup todos os dias. Então, todos os dias aprender a investir, a inovar, a olhar o consumidor de uma perspectiva nova. E isso tem muito a ver com tecnologia e tem muito a ver com a perspectiva que nós vamos estar falando hoje aqui no evento. Então, a Mondelez quer estar muito próxima do consumidor, então nós temos marcas hoje que participam da vida das pessoas e para nós estar presente na vida das pessoas, seja através de uma conexão de rede social, seja através de uma campanha publicitária, seja através do entendimento, né, de análises de mercado, para nós ter esse entendimento é muito importante. E a tecnologia está totalmente conectada a isso, né? E a gente comentava um pouco dos desafios, né? O Brasil hoje, né, o crescimento, a gente está, principalmente empresas de consumo, estão enfrentando um desafio grande para crescer no Brasil. E nós, apesar das diversidades, estamos crescendo mais de 2 dígitos. E muito passa por tecnologia, muito passa por estar próximo ao consumidor, criar esse vínculo através da tecnologia. Tá, você acabou não falando muito bem dos desafios. O que é mais difícil? Quantas horas por dia você trabalha? Ixi, pergunta difícil, hein? São estágios de carreira, né? Eu costumo dizer, quando eu era um pouco mais jovem, não tinha as crianças, eu trabalhava na média entre facilmente 13 a 14 horas por dia.
Hoje, e até a nossa empresa tem uma preocupação muito grande com Great Place to Work, né? E com uma preocupação em ajudar a gente a balancear um pouco, equilibrar essa vida profissional com a vida pessoal. Então hoje eu trabalho aí 8 horas no escritório e tenho a flexibilidade de vez em quando de buscar meus filhos na escola, de estar com eles em momentos importantes. E, obviamente, hoje em dia um executivo que não trabalha no período das 11 à meia-noite é difícil de encontrar, né? Então, acaba a noite trabalhando mais um pouquinho, então umas 9 a 10 horas por dia, com certeza. Qual que é a sua formação, Carlos? Eu tenho uma formação um pouco diversa, eu sou graduado em tecnologia, tenho MBA e fiz um mestrado em engenharia da produção. E comecei a fazer um doutorado, mas tranquei porque a vida acadêmica não combina muito com a vida corporativa em termos de disponibilidade, né? Mas gosto muito da vida acadêmica, mas não continuei. Quantos colaboradores, funcionários tem no geral, né, aí sob o seu comando? Hoje, a Mondelez Brasil é uma empresa que emprega mais de 13 mil pessoas no Brasil, né? Temos fábricas em Bauru, aqui perto, temos fábrica em Piracicaba, em Curitiba, no Nordeste, e a nossa matriz fica em São Paulo. Dentro da área da tecnologia, especificamente, nós somos 33 empregados colaboradores direto e indireto uma equipe mais ou menos de 100 pessoas. E no caso da holding, no total, você está falando todas as empresas, no Brasil, mais de 13 mil. 13 mil. Globalmente somos mais ou menos 100 mil pessoas. Uma outra coisa, quais as características que você tem ou que você teve que desenvolver, né, para te levarem até o ponto que você está hoje, nesse cargo alto? Legal. Acho que combina um pouco de competências com valores, né? Mas hoje, falando em tecnologia, executivo, multinacional, acho que uma competência muito importante é empreendedorismo, né? Então você tem que ter uma visão que vai além da sua área funcional, né? A empresa hoje não pode contar com um executivo que olhe para uma visão focada numa função, tem que ter uma visão de mercado, uma visão de negócio e obviamente uma especialização na sua função. Então acho que empreendedorismo, ajudar a empresa a vencer esses desafios é importantíssimo e acho que isso foi uma das características que me ajudaram aí a progredir na minha carreira profissional. Quando você vai escolher a tua equipe, contratar gente, saber o que você mais procura hoje, o que você acredita que é mais importante que as pessoas desenvolvam? Legal, eu acho que a gente já passou por uma fase de requerer muitos skills técnicos, né? Então você ia, principalmente na área de tecnologia, né? Preciso contratar um analista, uma pessoa focada em alguma tecnologia em específica. No nosso caso e no meu particularmente, eu prezo muito pela liderança, né? Então a pessoa que tem uma capacidade de liderança, uma capacidade de aprendizado rápido e se desenvolver e ter a habilidade e a vontade, né, de crescer, acho que é para mim um dos principais fatores aí que me levam a escolher as pessoas que trabalham comigo. Mesmo que ele não tenha tecnicamente todos os atributos. Mesmo que ele não tenha tecnicamente. Porque aí ele vai conseguir aprender mais fácil. É uma ponderação, né? Então, às vezes eu tenho um profissional super experiente, bem preparado, mas que não tem uma flexibilidade, uma liderança pessoal, uma capacidade de comunicação. Então hoje eu tento balancear, mas eu privilegio essa pessoa que tenha mais esse poder, essa habilidade mental de aprendizado. Essa pessoa eu consigo formar e consigo fazer com que ela entregue resultados muito melhores para a companhia. Cada vez mais a gente percebe que as questões comportamentais estão pesando muito no mundo corporativo, não é? E isso é algo que é sério dentro das empresas também, as pessoas saberem gerir a tua vida, saberem gerir a tua relação com o outro também dentro da empresa, não é? Para a gente finalizar, o que é mais difícil hoje no Brasil? Pagar o custo do Brasil, esses altos impostos, as dificuldades com infraestrutura e tudo mais, ou ser líder? Nossa, acho que está igualmente equilibrado, né? Eu acho, minha visão pessoal é que o brasileiro
é um líder por natureza, né? Esse contexto adverso que a gente foi criado ou que a gente vive atualmente requer naturalmente que a gente seja líder. Então, hoje você pode pegar várias empresas globais onde os brasileiros têm um papel na liderança fundamental e crítico, né? E os brasileiros são críticos, são líderes por natureza. Então acho que hoje, dentro da agenda do Brasil, o mais complexo realmente está lidar com o custo Brasil e principalmente com a complexidade Brasil. E isso tem requerido e tem formado bons líderes, né? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Carlos, muito obrigada pela entrevista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bem-vindo a Ribeirão Preto também. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos aqui ao nosso estúdio e agora só para te dizer, olha, não saia daí porque tem mais programa Silvana Rezende. É um intervalo rapidinho, a gente já volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Eu te espero lá. E nós voltamos agora a um programa Silvana Rezende, agora com um tema muito interessante que é trainee, estágio,
aprendiz, você já pensou em ter uma vaga dessas? O que precisa para se trainee? Qual a diferença e tudo mais? Nós vamos explicar tudo aqui, tirar suas dúvidas e para isso nós estamos com Adriel Luiz Genaro, que é supervisor do CIEE Ribeirão Preto, Centro de Integração Empresa-Escola. E estamos também com o Ricardo Correia, que é sócio da consultoria PwC em Ribeirão Preto também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e vamos começar. Primeiro o seguinte, há vagas? Muita. Muita. Vaga. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, em termos. Eu estou há 15 anos no CIE e eu, sinceramente, eu não imaginei que nós viveríamos essa fase. Hoje nós temos vagas e não temos estudantes. Então, aí fica a pergunta, né? Onde está o estudante? Sendo que você tem um acesso maior a ensino superior, a ensino técnico, o que está acontecendo? Para se ter uma ideia, cerca de 20% das vagas de estágio, aprendizagem é um outro cenário, mas no estágio, 20% das vagas de ensino superior, elas não são preenchidas por falta de candidatos. Então, não que o candidato não tenha ido na entrevista, ele foi, participou, nós organizamos 2, 3 vezes o processo e a empresa fala, não vou selecionar por enquanto. Não tem perfil? Não tem o perfil. Então, na verdade, existem estudantes sobrando, mas, na verdade, esses estudantes não estão em condições para ocupar essas vagas? Em condições de disputa. Eles não têm, no momento do processo seletivo, o processo é uma fotografia daquele momento ali, ele não tem a condição mínima exigida por aquela empresa. Isso tanto para estágio no caso de ensino curso superior? Ensino superior, basicamente. Ensino superior. Ensino médio hoje é uma pequena parte, cerca de 10% são estágios de ensino médio, que tem uma característica social muito forte, ensino médio e técnico, depois uma pequena parcela, mas a grande parte ensino superior hoje. Tá. No caso de trainee, está acontecendo isso também? Silvana, o que a gente percebe é que realmente a questão da qualificação do profissional hoje está mais complicada. Você até tem, como o Adriel mencionou, os estudantes buscando a vaga, mas você vê que o perfil e a qualificação, a experiência desses profissionais vivida até aquele momento, não atende às condições que o mercado busca. Tá, isso você quer colocar como sendo na PwC, a antiga Price, para quem não sabe dessa mudança, que vocês podem ter um grau de exigência maior, você percebe isso no mercado em geral? A gente percebe isso no mercado em geral. Obviamente, no nosso processo de recrutamento, a gente já vem sentindo isso há alguns anos. Antigamente, a gente tinha um número, talvez há uns 10 anos atrás, um número muito maior de candidatos vagas do que a gente tem hoje. A gente tem uma diminuição na procura, né? Até talvez por uma maior abertura de vagas em corporações, em firmas, para o processo de trainee, que hoje é muito mais comum do que no passado. Então a concorrência no nosso recrutamento está maior também. E seja pela formação. Hoje você tem uma boa uma massificação das universidades, da formação em ensino superior, que muitas vezes não estão dando a qualificação adequada para os profissionais ingressarem na carreira de trainee. Ok. Nós vamos agora, porque nos enviaram também perguntas por WhatsApp. Vamos então à primeira pergunta. Gostaria de saber qual que é a diferença entre um estagiário e um trainee. E aí? São legislações distintas, né? São programas distintos. O estágio ele tem uma legislação específica. A última legislação foi feita em 2008, a Lei 11.788. Ela foi toda reformulada, mas tinha uma lei anterior de 1977 que rege nacionalmente toda a relação de estágio. O trainee, ele é um profissional recém-formado já, né? Ele já é contratado na empresa, o regime de contratação dele é diferente e o nível de exigência também é diferente entre o trainee e o estagiário. No caso, você tem algumas instituições, algumas corporações no interior de São Paulo que ainda fazem um meio termo, né? Um jogo ali entre ele contrata um aluno que está no último ano como estagiário, só que preparando esse aluno para uma efetivação a médio prazo.
Então não é considerado um trainee legalmente, ele é um estagiário. Apesar de ser uma grande oportunidade, porque ele vai transitar em várias áreas, ele vai ter contato com vários profissionais. O trainee já é uma legislação específica, né? Ele já tem, a empresa tem que ter um programa formatado para receber esse trainee, esse jovem. Ok. No trainee, no caso, quais são as peculiaridades, como ele colocou? A legislação é diferente, mas peculiaridades no dia a dia de trabalho. Bom, em relação à legislação, o trainee ele é contratado como um funcionário. Pelo menos na PwC, o programa de trainee, e na maioria dos programas de trainee hoje em dia, ele é contratado como um funcionário no início da carreira. Então é como se fosse uma etapa inicial da carreira que ele vai desenvolver na empresa. Mas ele já tem que ter se formado ou ele tem que estar na faculdade? Porque o estágio subentende-se, ou na verdade, né? Ele só existe se você estiver estudando. Durante a formação. Acabou a formação, acabou o estágio. E no caso do trainee? Ele pode também estar ainda cursando a faculdade. Normalmente, 3º, 4º ano de faculdade, já na etapa final da graduação, mas sim, nós contratamos e o mercado busca trainees também ainda na faculdade e também recém-formados. Até 2 anos de formação também é um profissional buscado para esses processos de trainee. E a grande diferença que eu vejo é que ali ao estágio, você tem uma complementação da formação acadêmica, dando uma visão prática dos conhecimentos adquiridos. Enquanto no trainee, eu já vejo mais como o início da própria carreira, mais focado, mais direcionado para uma área de atuação que aquele jovem, que aquele candidato já procura, já sabe que gostaria de trabalhar, ou tem uma boa ideia de que seria uma área apropriada a ele desenvolver a carreira, e ele inicia na empresa já com a oportunidade de dar continuidade à sua carreira na própria empresa ou em outras da mesma área, mas é um início da sua carreira profissional. Então, ele não está ali só para aprender, porque o estágio muitas vezes é isso, tem né? essa complementação pedagógica, tem essa visão. O trainee já subentende-se que ele saiba mais um pouco. Que o nível de exigência é maior. Tá. Vamos aqui então para algumas perguntas que nos chegaram por e-mail, pelo Face. A Clara Nunes, Jardim Paulista. No momento da contratação de um estagiário ou trainee, quais os critérios analisados pela empresa? Isso varia de empresa para empresa, mas vamos lá. Você que engloba várias empresas. Silvana, é interessante, 2 pontos, tanto na contratação quanto na rescisão de um contrato de estágio. E considerando o estágio como ensino superior. Até pelo fato do estágio de ensino médio, ele tem uma outra característica. O estágio de ensino superior, lógico, primeiro de tudo, o aluno ele tem que saber muita coisa daquilo que ele está estudando. Então, ele escolheu administração, direito, engenharia, ele tem que saber as matérias relativas ao curso dele, ele tem que ter um bom desempenho escolar, até porque algumas empresas solicitam a comprovação junto à universidade. Você tem que ter uma nota mínima para participar do processo. Só que nesse momento da seleção, ele não vai ser avaliado pelo conhecimento técnico. Ele vai ser avaliado pela competência pessoal, pela habilidade pessoal, que é a forma como ele se expressa, a postura, qual a capacidade que ele tem de resolver problemas, a capacidade de trabalhar com equipe multidisciplinares. Vão ser basicamente funções comportamentais, habilidades pessoais. Porque não dá para cobrar que ele conheça tecnicamente, porque ele não trabalhou ainda. Ele não tem experiência. Mas ele tem que querer aprender, querer fazer. Essa disposição. E é muito usado em recursos humanos esse tema, ele não tem experiência, mas ele tem um bom potencial. Então a empresa vai avaliar nesse momento o potencial do candidato. Como que se avalia esse potencial, o potencial de um candidato que não tem experiência em engenharia, por exemplo, que é uma área extremamente técnica? Eu quero saber o que esse aluno faz fora da sala de aula. Eu quero saber se ele participa de um projeto social. Eu quero saber o que ele lê. Eu quero saber se ele assiste filmes, se ele vai no teatro, o que ele faz, o que complementa a formação dele. E aí tem um erro terrível. Você tem alunos que fazem o currículo tal, eu participo de grupo tal, empresa júnior, qual que é o seu hobby, né? Leitura, qual foi o último livro que você leu? Aí ele cita algum livro que ele leu para o vestibular. Então, na hora, o selecionador vai falar, peraí, não é por aí. Então, são basicamente critérios comportamentais. Critérios técnicos são avaliados num menor potencial,
não é o grande foco nesse momento, mas é a capacidade de desenvolvimento. E principalmente a capacidade de se relacionar com membros da equipe que têm formações diferentes. Então tem muito aquela ideia ainda, impressionante, como um jovem de 18, 19 anos tem aquela ideia, fala, bom, eu estou fazendo contabilidade, eu estou fazendo direito, estou fazendo engenharia, eu quero trabalhar no meu escritório fechado, não vou falar com ninguém. E hoje não, a realidade de empresas, você tem escritórios abertos e você vai falar com o pessoal da contabilidade, de compras, engenharia, planejamento. Então você tem que se colocar no lugar do outro profissional, porque a formação dele é diferente, a técnica é diferente. Então isso não é a universidade que ensina. Isso não é aprendido em sala de aula. Isso é o esforço pessoal do estudante. E a proatividade dele também. Sem dúvida. No caso do trainee, então, pelo que a Clara perguntou aqui, né, critérios analisados pela empresa, além do estágio. Nessa mesma linha, Silvana, para o processo de trainee, obviamente importa a formação do candidato, então está buscando uma vaga na área de direito, está buscando uma vaga na área de ciências contábeis, que esteja cursando os cursos relacionados a essa área, que tenha se dedicado a cursos complementares, cursos técnicos, palestras, se envolva para ter o conhecimento técnico voltado a isso, mas obviamente também não é exigido uma experiência anterior, ou que ele realmente tenha tido trabalhos anteriores, experiências que ele possa entrar já desempenhando na empresa. O programa de trainee, ele pressupõe também que o profissional, o candidato a ingressar na empresa, vai ser treinado, vai ser formado, vai fazer cursos, vai se preparar e conhecer o ambiente de trabalho e o que dele vai ser exigido. Mas as características, principalmente, como o Adriano mencionou, de relacionamento interpessoal, hoje em dia são extremamente importantes. Eu diria que talvez as mais requisitadas e avaliadas no processo de recrutamento. Exatamente, a capacidade de comunicação, né, e a capacidade de trabalhar em equipe. Né? Hoje em dia não dá para se dizer que em nenhuma área o profissional vai sentar e trabalhar na mesa dele, olhando para um papel, para uma mesa, sem se comunicar e sem ter a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Sempre tem que se integrar. Gente, nós vamos agora fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br.
Eu te espero lá. Voltamos agora ao nosso programa e o nosso assunto aqui hoje é estágio, trainee, menor aprendiz, maior aprendiz, não é isso? E para isso nós estamos aqui com dois especialistas, que é o Adriel Luiz Genaro, que é supervisor do CIEE, e o Ricardo Correia, que é sócio da PwC. Vamos lá, vamos continuar. Eu quero ver perguntas, continuando em perguntas que nos chegaram. Agora, a Camila Silva, do Jardim Paulistano. Por que nem todos os programas de trainee informam desde o início quais serão as etapas do processo? Aí é algo... Eu acredito que algumas empresas tenham isso até como uma estratégia de deixar como um elemento surpresa, exatamente para ver se o candidato está preparado para cada uma daquelas etapas. Mas a maior parte hoje dos programas tem uma transparência muito grande em relação ao processo, até porque os processos são normalmente anuais e corriqueiros. Então já se conhece muito bem quais etapas que vão existir nesse processo, até para que o candidato possa se preparar adequadamente, que eu acho que é uma dos pressupostos mais importantes para o candidato, é que ele se prepare, conheça a empresa, conheça a vaga que está sendo oferecida, aquilo que a empresa está buscando, para ele poder se preparar adequadamente para mostrar que ele efetivamente tem as características, tem as competências e habilidades que podem ajudar a empresa a obter o sucesso que ela tem. E outra coisa, olha, Camila, o efeito surpresa é sempre muito interessante também, porque avalia como é que a pessoa trabalha sob pressão, como é que a pessoa trabalha na improvisação. Sim. Controle emocional, né? O controle emocional. As dinâmicas de grupo buscam muito isso. Hoje, nas dinâmicas de grupo, você tem diversas atividades muito incomuns para um dia a dia empresarial. Busca-se colocar os candidatos em situações muito diferentes daquelas que eles vão enfrentar no seu dia a dia de trabalho, do estágio, do programa de trainee, exatamente para ver como eles se comportariam naquelas situações, que na verdade são reveladoras das características pessoais. Os especialistas que estão ali observando, eles podem captar muita coisa nesse sentido, né? São os traços da personalidade, né? Deixa eu ver quem que eu estou contratando, né? Porque tem coisa que não dá para fingir, não é? Não, e tem coisa que não muda. A reação a reação que você tem quando você não está esperando alguma coisa, e se o especialista está ali olhando, observando aquilo, né? Não há outra forma de você realmente aprender aquilo ali. Sem dúvida. A gente tem certas atividades nas dinâmicas de grupo que a gente implementa que em determinado momento da atividade as regras mudam deliberadamente. Isso já está previsto, mas eles não sabem. Então, eles trabalham a atividade com determinadas regras e no meio do caminho o coordenador da atividade avisa que as regras mudaram. Tudo, né? A partir daquele momento eles precisam mudar de caminho. Remanejar tudo aquilo que eles planejaram. E é ali que você vê aqueles que realmente têm um preparo psicológico, uma maturidade para enfrentar essas situações. E isso para as empresas hoje tem sido o pivotar, né? Para que lado que eu vou agora, como é que eu mudo? Exatamente. Vamos lá agora, gente, para mais uma pergunta que nos chegou por WhatsApp. Qual o tempo mínimo de estágio para a empresa efetivar o estagiário? Não vai ter um tempo mínimo. Não tem a legislação hoje não determina um tempo mínimo. Existe uma média de mercado que a gente orienta. Ou tem notado isso. A empresa contratou um estagiário, ela deixa 6 meses. Num período médio, 6 meses, acaba, está no momento de ser efetivado ou não, mas são exceções, não é a regra. Tem um dado muito concreto
64% dos estudantes são efetivados via CLT, daqueles que fazem Quantos estágio. por cento? 64%. 49% são efetivados no primeiro ano, no primeiro período de estágio, 15% vão para o segundo ano ou para um segundo estágio e são efetivados aí. Então a medição é a cada 2 anos, né? No período de 24 meses. Então o período mínimo não existe. Até porque existem, tão ruim quanto não ter oportunidade, é ter oportunidade na hora errada. Então tem estudante que ele já tem aquela pressa, né? Não, eu quero ser efetivado, eu quero... 3 meses ele está lá na sala do gestor querendo ser efetivado. E às vezes uma oportunidade na hora errada, ela pode ser muito desastrosa para a carreira dele. Não conseguiu aproveitar, veio na forma errada. E se o gestor não tem a preparação para dar um feedback, para preparar, para treinar, para deixar claro qual que é a regra ali, qual que é a visão a médio prazo, a longo prazo para esse estagiário, é ruim também. Mas isso tem que partir muito do estagiário. Por que eu estou fazendo estágio? Qual que é a hora certa de mudar de estágio? É ruim ou é bom mudar de estágio? Ele tem que ter um planejamento de carreira. Vamos falar de tempo. Não existe tempo mínimo para se efetivar. Qual o tempo máximo que pode durar um estágio? 24 meses. Isso, 24 meses, estágio para quem está fazendo faculdade. Para quem está fazendo faculdade. E quem está no ensino médio? No ensino médio, tem muito caso do aluno conseguir o estágio no último ano, do terceiro colegial, né? O terceiro ano do ensino médio. O colegial já denuncia a minha idade, né? Ele vai fazer 12 meses. Né? Então, ele tem que completar 24 meses, tendo alguns requisitos. Tem que estar matriculado, necessariamente ele tem que estar matriculado e frequentando as aulas. Tem aluno que esquece disso, ele está matriculado e não frequenta as aulas, e aí alguém rescinde o contrato dele. Então ele tem que estar matriculado e frequentando as aulas. E o curso tem que dar condição. Então se ele faz um curso técnico de 18 meses, o tempo máximo naquela empresa vai ser de 18 meses. 18 meses, tá. Então tem a vinculação, né? Tem que olhar alguns fatores. Tá. E com relação a salário, existe um mínimo, existe um máximo? Não, a legislação deixa livre, não existe um piso de categoria, um salário mínimo, não existe vinculação nenhuma, até porque existe diferentes características de estágio. Então eu vou ter um estágio numa grande empresa que vai pagar uma bolsa muito boa e no início do estágio já deixa claro para aquele estudante, você vai fazer 24 meses de estágio, só que não tem possibilidade de efetivação por esse e esse motivo. Você quer continuar no processo? Quero. Às vezes uma média empresa, ela tem uma bolsa um pouco menor, só que ela tem um plano de carreira interessante. Eu falo, você tem possibilidade de efetivação. Então, essa questão da bolsa, no CIE, a gente identifica como o terceiro item que o aluno vai avaliar para a escolha do estágio. Então, primeiro é a oportunidade de aprendizado, segundo a possibilidade de efetivação, em terceiro lugar a bolsa. O valor. O valor nominal da bolsa, né? Tá. Vamos agora para a questão do trainee. Existe esse prazo também ou não? Esse tempo máximo? Não, Silvana. No processo de trainee, como a gente mencionou, a gente dá início à carreira profissional dele. Então, ele já entra para o CLT. Ele já entra então a empresa já paga, já tem todas as obrigações. Tanto com a remuneração como com os benefícios que a empresa oferece para todos os seus funcionários, o trainee também tem esse Se for demitido, vai ter também os mesmos direitos. Também os mesmos benefícios, fundo de garantia. Então ele pode ficar como trainee 2 anos, 3 anos, 4 anos? Poderia. O que acontece nas empresas é que normalmente quando se tem um processo de trainee, você já tem uma evolução na carreira planejada. E daí varia de empresa para empresa um tempo razoável em que aquele profissional vai ter que adquirir aquelas competências e obviamente a empresa dá as condições para que ele evolua e tenha as experiências necessárias para começar a evoluir na carreira. Então normalmente um ano e meio, ele já passa para a carreira, para o cargo seguinte da carreira. Na PwC é um assistente de consultoria tributária, um assistente de auditoria. É uma porta de entrada. Exatamente. Da empresa. Aí depois faz parte, inclusive, deve fazer parte do organograma da empresa. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a base do organograma. Para entrar, você entra como trainee
não é isso? E depois você preenchendo as competências em tanto tempo, competências que são as qualidades, as qualificações e tudo mais, você vai subindo. Com a sua performance, você vai subindo e existem processos de avaliação para isso, né? Medidores da sua performance. Né? Então, como a gente diz, um processo de trainee é uma grande oportunidade, mas como toda oportunidade também traz responsabilidades, né? E o envolvimento, o comprometimento do trainee com aquele desenvolvimento é muito importante. Olha, as empresas hoje, elas pesa para elas na escolha qual faculdade que a pessoa cursou? Qual a escola? Isso pesa? Se é uma pública, se é uma particular renomada, isso pesa? Eu acho que certamente tem, principalmente numa análise curricular, isso tem o seu peso, né? As faculdades renomadas, elas são renomadas não só pelos nomes dos seus professores, né, e por todo o seu histórico, mas também pelo histórico dos seus alunos que vão ao mercado e mostram toda a sua formação, a competência adquirida ao longo da faculdade. Mas isso não é essencial. Nós temos exemplos, inúmeros exemplos disso no nosso processo. Nós temos um processo anual que contrata no nosso escritório em Ribeirão Preto 20 trainees por ano, né, nas nossas diversas áreas, e é bem pulverizado. Né, tanto de faculdades públicas como de faculdades particulares, da região ou até de fora. Então a gente vê que isso depende muito mais da qualificação que o profissional busca ao longo da sua faculdade, independente de qual faculdade ele faça, né, e das suas características pessoais, do seu perfil, do que Vocês disseram que no caso faculdade. de vocês contratam cerca de 20 trainees por ano. Por ano. No escritório de Ribeirão Preto. No escritório de Ribeirão Preto. Se todos, então, não dá para todos eles ficarem, serem e continuarem, porque senão a empresa vai ter um crescimento né, muito grande, exponencial. Aí, né? Então, na verdade, há, depois desse um ano, uma troca. Não necessariamente. Os 20 trainees que nós contratamos, provavelmente, no ano passado, possivelmente tenhamos perdido alguns ao longo desse ano, mas muito mais por escolha deles, né? De não terem se adaptado ao trabalho, àquilo que eles queriam, terem encontrado outras oportunidades que no momento faziam mais sentido para eles. Mas essa evolução na carreira, ela não é uma seleção. Então não entra 20, temos 10 vagas, 15 vagas para a categoria seguinte. Se os 20 profissionais desempenharem bem essas funções, atenderem às expectativas, eles vão subindo no quadro. Obviamente, o quadro de carreira é bastante longo e ao longo de toda essa caminhada, muitos vão redirecionando a sua carreira, buscando novas oportunidades. Mas um dado interessante que a gente tem, que na PwC no Brasil, a estatística é que 90% dos sócios da PwC no Brasil foram trainees da firma. Então, obviamente, nem todos os trainees continuaram e seguiram carreira na empresa, mas 90% dos atuais sócios começaram através do processo de trainee. É uma chance, então, de crescimento. Exatamente. Vamos falamos de trainee, falamos do estágio e tem também o aprendiz. Quais as regras do aprendiz? O aprendiz, apesar de estar previsto desde da consolidação das leis do trabalho, lá em 1942, 43, o Brasil tem um histórico. Eu descobri esses dias que na Constituição, e aí vai ter entre os juristas tem uma briga, né, se a Constituição de 1891 valeu ou não, mas já previa uma condição de trabalho para criança. E aí, quando você vai pesquisar outros países, Alemanha, Inglaterra, França, já previam em suas legislações específicas o trabalho do menor, o trabalho da criança. Mas não como uma forma de proteção ou de inclusão, mas como uma forma assim, de regulamentar uma coisa que já existia. No Brasil, em 2000, a lei do aprendiz ela foi toda reformulada. Até 2000 existiu o seguinte... eu vou montar uma guarda-mirim, eu vou montar uma associação, eu vou montar alguma coisa para fazer o quê? Tirar o menino da rua e colocar o menino na empresa ou dar um treinamento de algum tipo para ele. Uma característica social muito forte, salvou a vida de muita gente, é inegável o trabalho disso, mas sem nenhuma regulamentação. Você não tinha nenhuma fiscalização, nenhuma regulamentação. A partir de 2000, tem uma lei altera sensivelmente a lei de aprendizagem. Em 2005, um decreto que regulamenta toda a fase, todo o processo de aprendizagem. Vamos lá, de que idade até que idade? A partir dos 14 anos até os 18. E não é tão criança mais, não é tão né? criança. 14 anos até os 24 anos. Ok.
Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais de estágio, trainee, aprendiz e tudo isso. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta para esse que é o último bloco do programa de hoje, que o assunto está muito bom, não é? E espero que esteja esclarecendo bastante você sobre trainee, sobre aprendiz, sobre estagiário. Estamos aqui com o Adriel Luiz Genaro, supervisor do CIEE, e também o Ricardo Correia, que é sócio da PwC. Vamos lá aqui a mais uma pergunta. O Samuel Rosa, do Ipiranga, pergunta o seguinte: a atividade a ser exercida pelo estagiário deve estar somente relacionada com a sua área de formação? O que diz a lei sobre isso? Ele tem que ter uma vinculação. As atividades dele têm que ser vinculadas ao curso. Eu não vou colocar um aluno de fisioterapia para trabalhar numa área de almoxarifado, por exemplo. Tem que ter uma vinculação. Agora, vai muito do estudante ele descobrir funções ali dentro do estágio dele. Opa, eu sou estagiário de uma determinada área, mas eu me interesso pela função de uma outra área, eu vou lá, quero saber, vou participar. Esse dia teve um estagiário de uma área extremamente técnica, engenharia de informação, de computadores, falou: minha empresa tem um setor de relações públicas, eu posso mudar para lá meu estágio?
Não, mudar você não pode, tem que fazer atividade, mas eu me interesso por essa área. Bom, a empresa faz lá os eventos, tem essa área e tal. Eu posso perguntar, ver como que é? Pode, ele vai agregar para a carreira dele. Mas olha bem, Adriel, a base é... Mas aí tem o risco, por exemplo, porque tem aqueles também de má fé que pode falar, puxa vida, eu faço o curso Exatamente. tal, estão pedindo para eu fazer algumas coisas em outras áreas. E esse estagiário não conseguir enxergar isso como um crescimento para ele, mas se achar explorado. Esse já vai ser o mau funcionário do futuro. Aí tem a responsabilidade jurídica, né? A empresa vai ter que avaliar isso. A regra, ele tem que cumprir necessariamente o que está no currículo dele. Porque ele pediu para aprender mais, Exatamente. ele foi interessado, é uma coisa interessantíssima para a empresa, mas a empresa pode correr o risco de falar assim, puxa vida, eu estou querendo aproveitar essa pessoa. Muitas empresas não aceitam, muitas empresas são inflexíveis, falam, não, vai ser isso aqui. Por causa do risco depois. Exatamente, mas tem empresa que vai lá, mostra, deixa ele conhecer, e você tem alguns casos de alteração de carreira durante o estágio, né? Bom, paro tal curso, vou começar outro, porque E aí pode continuar. Aí pode continuar. Tá. Tem mais aqui uma pergunta, vamos lá. É do Marcelo Azevedo. O trainee pode tirar férias no período do programa de treinamento? Como as empresas avaliam o desempenho dos trainees? Aí tem duas perguntas. Pode tirar férias? Pode sim. Em relação às férias, pode. Ele é um se fez um ano, tira férias. Exatamente. Ganha assim 13º, como é CLT. É a mesma forma. Estágio, se é mais de um ano, tira férias? Ele tira um recesso, na verdade, né? Um recesso. Na verdade, ele a cada 12 meses, ele tem um período de 30 dias de recesso. Então, por que não se confunde com férias? Férias é um benefício de funcionário registrado via CLT, um contrato via CLT, tem 1/3 de férias, tem os encargos. O estágio é para descanso mesmo. E não é remunerado? Não, ele recebe a bolsa do mês, ele não vai receber 1/3, né, a mais que tem de férias. Só que o recesso no estágio ele tem muito a característica de garantir o descanso físico desse estagiário. Então, a lei diz que preferencialmente tem que ser no período de férias escolares. E aí vai muito. Tem estudante que negocia com a empresa. Eu vou participar de um congresso, posso descontar das minhas férias. E aí já começa a ter, né? Posso vender 10 dias do meu recesso? Não, não pode. Tem que ser descansados esses dias, né? Então, a lei é muito taxativa nesse ponto. Mas se ele começou, tem que ser um ano. Concorda? Uhum. Mas se ele começou em março de um ano, de um ano, e um ano vai dar em março do ano seguinte, não tem férias ali naquele momento. Como é que a empresa faz? A empresa, muitas vezes, vai depender do perfil, a não ser a grande parte, 90% das empresas já tem isso muito definido. Completou um ano, completou 11 meses, o 12º mês é férias, eu não quero conversa e tal. Mas é preferencialmente. Não, eu tenho que ter Você tem programas, às vezes, com 50, 100 estagiários, como que organiza isso, né? Mas tem empresa que flexibiliza. Então, chegou nas férias... Não é obrigatório não é obrigatório. Que seja também assim que fez um ano? Não, é dentro do período. Tá. Você estava colocando, Ricardo, a questão que está massificada, ou seja, tem muita faculdade, tem muito mais gente estudando, mas não se consegue pessoas nem para estágio, nem para trainee com capacidade. Ao mesmo tempo, não se procura competência técnica nesse momento, porque ele vai aprender. Que capacidade é essa que se procura, então? Aí vocês disseram, comportamental. Essa geração Y que a gente está tendo hoje é um sinal e está sendo refletido na hora de vocês procurarem essas pessoas? Sem dúvida, Silvana, porque a procura pela capacitação que a gente mencionou é muito voltada aos aspectos comportamentais, né? Mas também a própria envolvimento e comprometimento do profissional na sua capacitação, né? E então, muitas vezes, como a gente mencionou, a faculdade não é o filtro selecionador, né? A faculdade pública, a faculdade renomada, mas sim a capacidade daquele profissional buscar atividades. E pensando em geração Y, em relação a isso, a gente vê que são pessoas que, esses jovens, eles têm uma cabeça diferente em relação ao aprendizado, eles aprendem de uma forma diferente do que é o habitual que a gente costumava ver, né? E buscam informações em meios de comunicação menos tradicionais,
né? E com isso traz uma habilidade diferente também, que faz com que a gente, como empresa, também tenha que olhar diferente para os nossos processos de recrutamento, né? Então, na verdade, eles trazem e agregam coisas positivas. Sem dúvida nenhuma, porque eles trazem uma forma de aprimorar e absorver o conhecimento diferente do que tradicionalmente a gente tinha, que era lendo livros, não que isso não seja tão importante, lendo a teoria, e hoje a gente vê que o processo de aprendizado ele está mais plural, né, em termos de meios para que se atinja isso, e também de uma experiência muito mais prática. Hoje os jovens buscam viver aquilo, vivenciar aquilo de uma forma, a experiência de uma forma mais efetiva do que simplesmente a teoria. Você foi trainee? Fui trainee. Você foi trainee. Você fez estágio? Fui aprendiz. Eu não fiz estágio, porque logo depois do aprendiz eu acabei sendo efetivado numa empresa, era uma marcenaria em Sertãozinho, e foi uma experiência espetacular, porque na minha cabeça eu queria trabalhar numa área, e o dono da empresa falou, não, eu vou te ensinar outra área, né? E aí acabei me interessando, depois eu fui para Rio Preto fazer outra faculdade. Mas eu fui aprendiz, e esse processo de aprendizado, você tem choques hoje, não precisa ser uma diferença muito grande de idade, não. 4, 5 anos já dá uma diferença de comunicação terrível ali, né? Muito, é porque antes a geração era de 20 anos, era de 10 a 10, agora está de 4 a 4. Mas eu queria agora para a gente dar dicas, tá bom? Com a experiência que você tem lá do que as empresas esperam. E você também, que já foi trainee e está contratando trainees. Quais comportamentos que vocês esperam? É claro que eles têm dificuldade com hierarquia, não é? Eu quero falar com o dono, não quero falar com o chefe, eu quero falar com quem está acima. É a geração miojo, eu sou consultora também de gestão de pessoas, faço palestras nessa área e eu falo que é a geração miojo, né? É instantâneo. E que é tudo na eu quero hora, né? Eu entrei aqui, agora eu já quero ser, entro de manhã vendedora, à tarde eu já quero ser gerente. Tá. São coisas que estão neles. São 2 lados que eu queria ir num pouquinho tempo que a gente tem. Dicas para eles melhorar um pouquinho essa ansiedade e dicas para quem vai conviver com eles ou quem vai estar comandando essa turma. Eu acredito que essa ansiedade que eles têm é positiva, né? Porque faz com que eles se movam de uma forma diferente e tenham esse entusiasmo, mas é preciso, como você mesmo, segurar um pouco a ansiedade para não atropelar o processo natural das coisas. E uma das dicas, acho que a experiência me diz que é um comportamento, é uma postura que faz diferença num processo de recrutamento, é o entusiasmo pelo que o profissional demonstra ao longo do processo para aquela carreira que ele está buscando. Então, aquele brilho nos olhos, realmente gostar. E para isso é importante conhecer a área que ele está buscando a vaga, porque acho que a paixão e o gostar daquilo que a gente faz é um dos elementos, um dos fatores de maior sucesso para um profissional. Ser comprometido também. Legal, gente, olha, mas muito obrigada mesmo pelas dicas aqui do que vocês nos trouxeram. Espero que para você também tenha sido útil. E agora, como a gente sempre tem feito, eu sempre recebo uma pergunta e estou sempre respondendo aqui para quem nos faz a pergunta, tá? Vamos lá, a pergunta de hoje. Oi, Silvana, eu gostaria de saber como eu posso me organizar melhor no trabalho. Olha, a falta de organização é um dos grandes problemas das pessoas, sejam elas funcionárias, sejam elas os próprios patrões, os diretores. Primeiro você tem que saber o que é que eu tenho que fazer, não é? O que eu tenho que entregar, o que me delegaram para fazer, qual a tarefa. Sabe qual é a tarefa? Qual o prazo? Você tem que transformar essa tarefa numa meta. O que é meta, gente? É o que eu tenho que fazer e em qual prazo. A meta tem uma data para ser cumprida. A partir daí, você tem que estabelecer um plano de ação. O que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Quem eu preciso buscar para me ajudar a fazer essa tarefa? E você tem que trabalhar o seu caminho para atingir essa tarefa, para atingir este prazo. Todos os dias você tem que determinar o que você vai fazer naquele dia e você tem que realmente se propor a fazer aquilo naquele dia. Ah, tá, mas acontece que eu tenho várias tarefas para fazer. Então, faça vários planos de ação. Ou coloque no seu plano de ação
várias tarefas e em cada uma delas você coloca: hoje eu tenho tantas horas desse dia para decidir, para definir esta questão. Eu tenho tantas horas do meu dia para definir essa questão. Você tem que escrever. Não dá para ficar na cabeça. Hoje existem vários planos de ação. Tá lá, gente, entra no Google e vocês vão conseguir encontrar vários tipos de plano de ação. Faz uma tabela para você, uma planilha de Excel, coloca cada coisa que você precisa fazer naquele dia e realmente cumpra. Agora não é escrever e deixar, esquecer e não abrir. E se for preciso, cole no espelho do banheiro, ok? Cole na janela do seu trabalho, cole na mesa onde você trabalha. É preciso você lembrar todos os dias do que você tem que fazer, todos os dias, para saber se você está cumprindo os prazos a que você se propôs e para saber realmente se você vai conseguir cumprir a meta e aquela tarefa no prazo certo. Resposta dada e agora é hora de eu dar um tchau para você. Até semana que vem, com certeza.